LVBI 11, o Fundo de Logística da VBI Agora Pátria. Vamos ler o relatório de outubro de 2024, que traz aí resultados para novembro de 2024. O fundo que anunciou aí a sequência de algumas vacâncias, o que aumentará aí as vacâncias do fundo, mas essas vacâncias elas já eram esperadas e este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo, que iniciou as suas operações em novembro de 2018, tem 16 milhões de cotas emitidas, tem uma taxa de administração total aí de 0,9 do patrimônio líquido. O fundo tem um patrimônio líquido aí de 2 bilhões, tem um valor de patrimonial de cota de R$ 124,52. No dia do relatório aqui, ela fechou a R$ 103,00, mas hoje ela opera com um considerável desconto, aí na casa dos R$ 91,05, a um PVP de 0,73, com uma variação negativa de 11,95 nos últimos 12 meses. Está aí a cotação, assim como os demais fundos imobiliários, sofrendo demais aí por conta do cenário macroeconômico, o fluxo migratório dos recursos e dos investimentos praticamente aí indo para a renda fixa e, consequentemente, todo o mercado de investimentos de renda variável sofrendo, mas principalmente os fundos imobiliários, e aqui no LVBI não é diferente, né? Tá aí fazendo um PVP de 0,83, como comentamos, atualmente em 0,73. Tem 135.970 cotistas. O fundo anunciou aqui que em outubro de 2024 fechou a locação de 2 módulos lá no ativo Cajamar, somando aí praticamente 43% da ABL do imóvel. O fundo ressalta também que estas locações não impactarão aí a receita imobiliária do fundo, uma vez que foi acordado com o vendedor uma RMG de até 12 meses após a lavratura da escritura do imóvel prevista para o primeiro trimestre de 2025. Esta escritura, pessoal, ela já vem aí há um tempo se desenrolando, né? Vamos ver se ela se concretizará aqui de fato no primeiro trimestre aí de 2025. Em relação ao Aratu, o imóvel, a gestão comenta aqui que houve uma nova locação, uma expansão lá para o atacarejo, né, de 6.813 metros quadrados para 8.945 da ABL. No ativo Mauá, aquela saída já esperada do Supermercados Dias, né, programado aí para dezembro de 2024. Em relação ao ativo Itapevi, a Fisalha informou aí ao fundo a rescisão antecipada e sairá também em dezembro de 2024, o que representa aí praticamente um ínfimo, né, da cota. Em relação à Infracommerce, pessoal, o locatário também avisou aí que se irá fazer a rescisão antecipada lá no ativo Aratu, tá? E por último também, o fundo ressalta que todas essas movimentações aí aumentará a vacância física em 0,7 e passará a ser de 7% em fevereiro de 2025. Pessoal, essas vacâncias aqui já eram esperadas, tá? Uma vez que estes inquilinos aqui que estão com a rescisão antecipada de contrato, esses inquilinos estão passando por dificuldades financeiras e alguns até em recuperação judicial. Então, era algo esperado aí pela gestão e possível de prever por parte dos cotistas. Em relação aos reajustes e revisionais, a gestão comenta aqui que em outubro foram realizados reajustes de aproximadamente 4.000 metros quadrados da ABL do portfólio. Em relação aos rendimentos, o fundo distribuiu 83 centavos e conseguiu elevar a reserva de lucro para 38 centavos por cota, o que é excelente. Apesar das notícias aí de vacância, o fundo conseguindo produzir um resultado acima do esperado, né? Tá aqui, distribuiu por cota 83 centavos, fazendo um yield aí anualizado de 8%, uma reserva acumulada de 38 centavos. Tá aqui o yield de 9,7, né? Fazendo aí 83 centavos
por cota, teve uma performance acima, tá, do CDI, uma performance bruta de 60,1% e uma performance líquida de 47,6% acima do CDI, o que é uma performance considerável, né? Tá aqui o preço, pessoal, aquela queda que já comentamos, praticamente todo o mercado sofrendo, com o LVBI também não é diferente, mas o volume negociado permanece aqui numa linha até que razoável, né? Praticamente aí 5 milhões de volumes diários, o que é considerável. Tem aí o número de cotistas praticamente crescendo, saindo de 92 mil cotistas em novembro de 2023 para 136 mil cotistas, o que é interessantíssimo, né, para o fundo. Ele cresce aí, facilita na liquidez. Ele tem, pessoal, praticamente 44% de toda a receita dele formada no raio 30 de São Paulo, tá? São galpões aí nos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, Minas Gerais e aqui em Aratu, na Grande Salvador, o que é de mais valioso, né? Uma vez que essas localizações facilitam aí as operações dos inquilinos. Tem praticamente 96% dos imóveis classificados como A, tá? E em relação à carteira de ativos, pessoal, acompanhando, em relação ao Itapevi, ele tem aí, com a saída do locatário, praticamente 10% da ABL do fundo em vacância, tá? Se encontra disponível. Além disso, a gestão tem mapeado também aqui a devolução do espaço locado pela Fissalia em dezembro de 2024 e assim a vacância do imóvel passará a ser de 14,8% lá em janeiro de 2025. Em relação ao Aratu, é o que comentamos, ele conseguiu expandir aí a locação para o atacarejo. Para o Mauá, já comentamos também a saída do dia em dezembro de 2024. E para o Cajamar, um aumento aí de 40% da locação do fundo, né? Ele conseguiu locar aí mais de 40% do ativo com contratos para 10 anos, só que isso não impactará a receita do fundo de imediato, porque, como comentamos também, há aí uma RMG de 12 meses a partir da lavratura da escritura, prevista para o primeiro trimestre de 2025. Em relação às revisionais, ainda tem 39% em aberto em 2024. Os vencimentos dos contratos, praticamente 8% vencendo aqui em 2024. A vacância tem um histórico bem tranquilo, bem sossegado, não é nada que se preocupe, apesar da perspectiva aqui de aumento dessa vacância para praticamente 7% lá em janeiro de 2025 e 7% a partir de fevereiro, né, de 2025 aqui, ó, segundo a gestão, além das movimentações no intervalo abaixo, a Infracommerce desocupará o espaço no ativo Aratu em fevereiro de 2025, o que levará aí a vacância física do fundo para 7%. Em relação aqui às receitas imobiliárias do fundo, pessoal, tem aqui a decomposição, praticamente tem um potencial aí de 88 centavos com relação aí aos impactos, né, pagos aí principalmente aí pelo não recorrente em relação à inadimplência da Sequoia, fez aí 91 centavos de receita imobiliária. Decompondo essa receita, subtraídas aí as despesas imobiliárias e despesas operacionais, o fundo distribuiu 83 centavos e ainda conseguiu aí uma reserva de lucro de mais 3 centavos por cota, o que é excelente. Em relação à Sequoia, pessoal, o fundo comenta aqui que fez uma relação de cobrança e de despejo em relação a alguns módulos e tal, e aí conseguiu fazer aí também a desocupação desses módulos pela Sequoia. E em relação a isso, não se espera mais nova inadimplência, né, em relação a esta empresa. Em relação também a outros 2 contratos, tudo isso lá no ativo extrema, tá, pessoal? Ao segundo contrato aqui, a gestão comenta que tem uma execução de garantia, tá? E conseguiu receber aí no último mês os aluguéis dos condomínios em atrasos referente a junho e setembro, que estavam inadimplentes aí pelo inquilino. Segue então aí em relação ao condomínio, a ação de cobrança em relação ao condomínio de junho.
O fundo também prevê uma desocupação parcial de 6 módulos até o final do ano e a desocupação total aí pelo inquilino nos próximos meses. Todos os valores em aberto estão em processo de recuperação extrajudicial. Aqui é aquela sessão de banho de sangue, né, como comentamos. O cenário macroeconômico brasileiro apontando dificuldades e isso também refletindo nos inquilinos do fundo, como a Sequoia, que já vinha aí em recuperação judicial, o dia que deixou as operações aqui no Brasil, e as Americanas, né, com aquele escândalo financeiro que culminou aí. Então, tudo isso tem se refletido no fundo, que trouxe aí um impacto de 17 centavos por cota, né, o que é de se considerar. Está aqui em relação à Sequoia, ao dia e às Americanas, né, o que é considerável, tá, pessoal? Então, ficar de olho, embora o fundo aqui já tenha se habilitado nas recuperações desses créditos, né? Os fundos aqui ó, já estão em aberto dentro dos processos de recuperação judicial em relação à Sequoia e em relação também às Americanas e ao dia, né? Praticamente dos 3 inquilinos aqui em dificuldades financeiras, todos eles com os créditos habilitados lá na recuperação judicial, né? Então, bora ficar de olho. Tá aqui a DRE do fundo, pessoal. Em relação a setembro de 2024, mês competência, e outubro de 2024, mês caixa, o fundo teve receita imobiliária aí de praticamente 14 milhões, um resultado operacional de 12 milhões e 900, um resultado financeiro aí líquido de 1 milhão e um lucro líquido de 13 milhões e 900 mil, resultando aí numa distribuição de 13 milhões e 400 mil, equivalente a 83 centavos por cota, conforme aqui decomposto, né? Na resultado acumulado em relação à competência, o fundo tem aí distribuído R$ 10,81 por cota, o que é excelente, né? Bom, em relação às alavancagens do fundo, pessoal, ele tem aqui um saldo devedor de 13 milhões e 100 mil em relação ao ativo Aratu, só que esta alavancagem não compensa um pagamento antecipado porque as taxas são bem baixas, né, bem consideráveis. Em relação às obrigações, o fundo projeta aqui para o ativo Cajamar uma obrigação de 75 milhões prevista aí para o primeiro trimestre de 2025 no ato de lavratura da escritura do imóvel. Em relação ao caixa, o fundo detém aí 152 milhões ao final de outubro de 2024, o que é excelente, né? Segundo a gestão comenta aqui, projetamos fechar aí o segundo trimestre de 2025 com 56 milhões devido ao pagamento do Cajamar lá no primeiro trimestre de 2025. Então, temos aqui o inicial de 152 milhões, subtraindo aqui o pagamento de 75 milhões para o ativo Cajamar, sobra aí um final de 56 milhões para o fundo, o que é muito bom. Está aqui a linha do tempo, pessoal, do fundo, especificando aí praticamente todas as aquisições e vendas, né, as emissões do fundo, não dá para detalharmos ao todo, mas no demais é ficar de olho em 2 pontos, tá? Na vacância física do fundo, que vai subir para 7% lá em fevereiro de 2025, e também em relação ao imóvel Cajamar, né? Porque a assinatura desta escritura já se arrasta há um tempo considerável, né? Então, bora ficar de olho no fundo e ver como ele sairá aí em relação às novas locações, né? O fundo precisa logo reduzir esta vacância que está em vista e nestes momentos é que o portfólio é testado, né? A qualidade dos imóveis é testada, porque considerando o cenário brasileiro, macroeconômico, está tudo muito difícil, sim, mas o mercado de fundos imobiliários de logística, né, os galpões, os mercados de galpões, eles estão ainda relativamente aquecidos, né, com praticamente aí todo o e-commerce puxando as locações, praticamente aí o fundo tem 23% dos imóveis aí locados para esse segmento, né? E a demanda tem crescido. Se pegarmos aí principalmente Mercado Livre e tudo mais, né? Tem crescido demais aí. Tanto é que no portfólio aqui temos
o Mercado Livre, temos a DHL, que demanda também por logística, o Magazine Luiza, a Amazon, né, que são grandes players aí do e-commerce e que eles demandam bastante locações, né? Vamos ver se o fundo consegue aí reduzir demais aí essa vacância para pelo menos voltar ao patamar anterior aí de 1, 2% no máximo, perfeito? Fechou? Demais é continuar acompanhando o fundo, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você gostou do LVBI 11, considere baixar o relatório, ler, ver se impacta, ler e ver se o fundo se enquadra na sua matriz de risco e impacto. Perfeito? Aos novos inscritos aqui do canal, muito obrigado pela sua inscrição, é por demais valiosa. Aos que já são inscritos também, muito obrigado. Continue nos acompanhando e nos vemos até um próximo vídeo. Perfeito? Fechou? Valeu, obrigado, fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.